Olá, boa noite. Eu me chamo Ionara Carmen Villanova Silva, sou aluna da turma FLC 2699LMU, regida pelo tutor Hugo Manuel Souza de Moura Rocha, e agora eu vou fazer a apresentação do presente trabalho. A disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1, a área de concentração escolhida foi Processos de Ensinar e Aprender Música, e o tema norteador foi a música como ferramenta de aprendizagem na educação infantil. Essa apresentação aborda experiências vividas durante o estágio de observação, bem como procura examinar a eficácia do ensino da música como uma ferramenta educacional na aprendizagem de crianças da educação infantil nos anos iniciais. Justificativa. A música é um recurso pedagógico que desenvolve o potencial social desde os tempos da antiguidade e contribuiu, durante as eras, de forma significativa no aprendizado e desenvolvimento da humanidade, pois não é só apenas uma forma de aprendizado, mas a sua ludicidade é essencial para o desenvolvimento completo das crianças na educação infantil, principalmente na idade do pré-1, que geralmente é a idade das turmas da educação infantil nos anos iniciais, que foi a idade observada nesse projeto de observação. Objetivos: analisar a música como uma ferramenta de grande auxílio que o professor pode usar em sala de aula como meio facilitador para uma aprendizagem significativa, que auxiliará o educador, por meio da música, a inserir diversos conteúdos que são pedagogicamente passados para essas crianças, de forma lúdica e intuitiva, tornando o aprendizado divertido e estimulante em sala de aula, adquirindo conhecimento e aprender cantando. Compreender como a interação da criança com a música na educação infantil pode motivar o ambiente escolar e expandir seu interesse na construção do saber. Fundamentação teórica. É de conhecimento científico que a música é inserida na vida de uma criança desde quando ela ainda está no ventre materno. Atualmente, com a geração Z, a vinculação cada vez maior do som com a imagem e a vivência em uma sociedade que privilegia o sentido da visão em detrimento dos demais é um alerta para que seja necessário, nas escolas, um trabalho educacional que estimule, desenvolva e amplie todos os sentidos através da música na sala de aula. Nossas crianças, elas muito cedo estão sendo aí apresentadas às telas, e com isso a gente tem perdido um pouco a questão cultural da, da música popular brasileira. Então, muito cedo as crianças elas estão sendo apresentadas às músicas de cunho sexual, então cabe ao professor e à escola tentar resgatar essa questão cultural, apresentando às crianças a músicas que desenvolvam não apenas os seus saberes, mas também a sua questão cultural. Como bem declaram Chiarelli e Barreto, a presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e matemáticas, ao desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Hoje em dia, através das telas, né, desse acesso à tecnologia, as crianças elas são muito do ver, do visual. Então, trabalhar com a questão da música na educação infantil, principalmente nos anos iniciais, ela desenvolve também outros saberes e também desenvolve a audição da criança, o tato, desenvolve também outros sentidos, não apenas o visual, mas os sentidos como um todo. Metodologia. Muitas são as possibilidades de se trabalhar com a linguagem musical na educação infantil. Proporcionar às crianças situações em que elas possam se expressar e desenvolverem sua criatividade é uma tarefa que cabe à escola e aos professores. Então, a escola, hoje em dia, mesmo sendo uma lei, né, uma lei da LDB de que é essencial ter música na escola,
as escolas elas ainda têm um certo preconceito com essa questão da música no ambiente escolar. Geralmente a música ela é vista apenas como um entretenimento para as crianças, ou então apenas é utilizada nas apresentações escolares, mas ela não é vista como uma ferramenta super necessária e eficaz no aprendizado, no ensinamento para essas crianças, né? Para que elas se desenvolvam cognitivamente e também fisicamente. Então, ainda tem um pouco de preconceito por parte das escolas nessa questão. Não tem uma matéria destinada somente para música ou uma sala especialmente para trabalhar música com crianças nas escolas. Em escolas particulares a gente ainda vê isso, mas em escola pública geralmente a gente não vê essa atenção especial que a música deveria ter. Observação. A, a observação, o estágio de observação foi realizado na Escola Professor José Florencio Neto Machadinho, que fica localizada em Caruaru, Pernambuco. Referente à estrutura da escola, o prédio possui 2 andares e quando eu estava estagiando, o edifício passava por reformas e ampliação para a construção de novas salas. Possui quadra de esportes e salas de jogos e laboratórios de computação. Infelizmente, não possui uma sala para música. Todas as salas são climatizadas, porém a escola não possui banheiros com uma boa higiene devido à falta de água constante no bairro. Por ser um bairro carente e também pela cidade aqui estar em um racionamento de água, então essa questão de higiene estava um pouco escassa, pelo menos na semana que eu fui fazer o estágio. Mesmo a escola tendo um reservatório de água, por conta dessa falta d'água, isso estava implicando um pouco na higiene do ambiente. Possui um refeitório amplo, sala dos professores, secretaria e um parque para as crianças. Roteiro de entrevista. O roteiro de entrevista teve como base o tema do projeto e o olhar do profissional sobre a música como ferramenta profissional. Também teve perguntas sobre a área acadêmica e experiências do professor. Devido ao tempo escasso, a entrevista foi realizada durante os intervalos dos alunos. A professora, ela infelizmente não disponibilizava de tempo, então gentilmente ela cedeu o horário dela de ir para a sala dos professores, que geralmente é na hora do intervalo, ela cedeu esse horário dela para que pudesse ser feita a entrevista. Vivência do estágio. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no estágio em educação infantil foi o sensível olhar das crianças e a curiosidade, o prazer da descoberta, o desejo de ver, ouvir, tocar e todas essas características do modo do ser infantil, ao serem inseridas em situações que envolviam música, que as possibilitava o uso da imaginação e dos sentidos. A gente vê aí a questão da imaginação das crianças, né? Como elas recebem a música. Na hora que elas voltavam do intervalo, na agitação ainda das brincadeiras, a professora colocava uma música com sons de passarinhos e ali elas começavam a explorar a imaginação delas. Então, isso para mim foi incrível observar isso nas crianças, como elas recebem a música de forma imaginativa e criativa. Foram 3 dias de observação em sala de aula e 2 dias para a entrevista e coleta de dados da escola. A coleta de dados escolares fora fornecida pela diretora da escola, Kátia Liz, e pelas secretárias que forneceram os dados sobre a infraestrutura e funcionários. Foi um pouco difícil eu conseguir coletar esses dados devido à reforma que a escola estava passando. Então, muitos funcionários não tinham ido trabalhar, estava aquele meio que transtorno, mas mesmo assim eu consegui fazer toda essa coleta aí de dados para o projeto de estágio. As referências desse trabalho vieram principalmente de Tiarelli Barreto, na, que tem o título A Importância da Musicalização na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Essa parte desse estudo foi retirado da revista Recrearte, número 3, do ano de 2005.
Essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.